Bom dia. Então, vamos iniciar mais uma aula de física e hoje a gente vai finalizar o conteúdo da nossa apostila do segundo bimestre. Então, para finalizar, faltou a nossa explicação sobre princípios das trocas de calor dentro da unidade 12. Dentro da unidade 12, onde a gente tem calorimetria, a gente viu calor, calor sensível, calor latente e princípios das trocas de calor. Então, qual que é a diferença, antes de a gente partir para princípios das trocas de calor, entre calor sensível e calor latente? Calor sensível é quando altera a temperatura, mas não sofre transformação de estado físico. E no calor latente, sofre uma troca de calor maior, sofrendo uma alteração no estado físico da substância que está sofrendo o processo de troca de calor. Agora, nós vamos lá para a página 52, não é 51, é 52, tá? Ver princípios das trocas de calor. Então, aqui, nós temos um desenho na nossa apostila, onde a gente tem dois corpos dentro de um ambiente isolado termicamente. Então, a gente tem o corpo A e o corpo B. E tem uma flechinha que o A está cedendo calor para o B. Se o A está cedendo calor para o B, é porque a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Ou seja, se fossem duas bolinhas de aço, a bolinha A estaria mais aquecida que a bolinha B. Quando a gente tocasse, a sensação de quente de A seria muito maior que a de B. Então, sempre que a gente tem dois corpos em um mesmo ambiente ou em contato, vai acontecer o princípio da troca de calor e essa troca vai acontecer até gerar um equilíbrio térmico. Por exemplo, quando a gente quer resfriar algo muito rapidamente, ou quando a gente quer que algo fique gelado mais rápido. Por exemplo, a gente, sei lá, fez um creme, as meninas aí que fazem bolo, fez uma cobertura, quer que a cobertura ou o recheio do bolo esfrie mais rapidamente. Joga lá no congelador para esfriar mais rápido. Há uma troca de calor. Como o congelador é um recipiente, é um local isolado e frio, onde a temperatura é bem baixa, vai trocar calor com esse creme e ele vai perder calor mais rapidamente. Ele vai baixar sua temperatura mais rapidamente. Então, isso é uma troca de calor. Então, ali diz assim: dois objetos com temperaturas diferentes no interior de um recipiente isolado trocam calor até atingirem a mesma temperatura. Então, isso nada mais é que o princípio do equilíbrio térmico. Mais lá na frente vocês vão estudar eletricidade. Isso também acontece na eletricidade, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o somatório dos calores do sistema vai ser igual a zero, ou seja, o calor perdido mais o calor recebido é igual a zero para gerar um equilíbrio. Nesse caso do nosso desenho, o calor perdido faz referência a quem? Ao corpo A, porque ele vai perder calor cedendo calor para o B. E quem vai receber calor é o corpo B. Então, o calor recebido é em relação ao corpo B. E a gente iguala a zero. Tá, professora, mas que eu vou usar? MC delta T ou M vezes L? Que é de calor sensível e calor latente.
depende do que está acontecendo nessa troca de calor. Depende se a nossa substância está trocando de estado físico ou não, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção na situação que a gente tem. Agora, a gente vai começar a ver situações em que a gente tem tanto calor sensível quanto calor latente. Por isso que eu fiz essa revisão, porque agora a gente vai estudar princípios das trocas de calor. Então, é bem simples, não tem nada de novo do que a gente viu, só que a gente vai começar a misturar, a ver os itens juntos, tá? Então, aqui vem falando sobre o calorímetro. O que é o calorímetro? É um dispositivo utilizado para a realização de experimentos de troca de calor. Está escrito aqui no segundo parágrafo, tá? Esse é o equipamento, o dispositivo mais utilizado para isso. Eles possibilitam a realização de experimentos com pequena margem de erro, em decorrência do isolamento térmico. Por que essa pequena margem de erro? Porque como é um recipiente, um dispositivo que ele está isolado termicamente do meio em que se encontra, não vai haver perda ou recebimento de calor do ambiente. Então, não vai ter aquele calor que perde para o ambiente, tá? Então, para isso que se usam os calorímetros, quando quer saber realmente uma troca de calor entre apenas os objetos, desconsiderando o meio e a temperatura ambiente que ele se encontra. Tá? Então, lá na página 53, é uma página de explicação para vocês verem o quão simples é essa última parte. E na página 53 já vem os nossos exercícios. Que antes de a gente partir para os exercícios, eu vou com vocês lá no nosso CA. E eu vou resolver um exemplo do CA de vocês, tá? Então, quem tiver com um CA aí pertinho ou em mãos, abre lá. Deixa eu abrir aqui o CA. Lá na página 28, na última página do nosso CA. Nós vamos resolver juntos a questão 27, tá? Então, lá na questão 27, a gente tem a seguinte situação. Uma jarra de capacidade térmica igual a 60 calorias por grau Celsius, então a capacidade térmica dessa jarra é perder ou receber calor, ou seja, 60 calorias a cada alteração de 1 grau da nossa temperatura. Essa jarra, ela contém 300 gramas de água em equilíbrio a uma determinada temperatura. Adicionam-se 36 gramas de gelo a 0 graus e mantém-se a jarra em um ambiente isolado termicamente. Quando o sistema entra em equilíbrio, a sua temperatura final é igual a 20 graus Celsius. Qual é a redução da temperatura da água? Então, a gente tem lá uma jarra vamos fazer que esse retângulo amarelo é a jarra, e ela está com água, essa jarra. Então, ela tem água aqui, ok? Então, a gente adiciona gelo, então a gente vai adicionar cubinhos de gelo. Que eu vou desenhar aqui de azul mais forte. Os cubinhos de gelo. E 1 hora
esses cubos de gelo que estão a 0 graus Celsius vão receber calor da água, visto que a temperatura deles é mais baixa. Então, a temperatura da água é maior que a temperatura do gelo, logo, a nossa água cede calor para o gelo, até eles entrarem em equilíbrio térmico. E esse equilíbrio se dá a 20 graus Celsius. 20 graus. Ok? Então, como a temperatura da água é maior, ela troca calor com gelo, onde o gelo recebe calor e a água cede calor, e eles entram em equilíbrio, onde a água e o gelo vão atingir a mesma temperatura, que é a 20 graus Celsius, ou seja, depois de um tempo, essa água, esse gelo aqui, vai derreter. Após certo tempo, o gelo derrete. E então a gente vai ter uma jarra após o equilíbrio, apenas com uma água mais gelada do que a gente tinha inicialmente. Então, vai aumentar a quantidade de água. E se ela estava, por exemplo, 30 graus, que é exatamente a resposta aqui, sem querer falei, ela vai chegar a 20 depois do gelo. Como é que nós vamos encontrar esse 30 graus? Nós temos três substâncias aqui. O vidro da jarra, se a gente considerar uma jarra de vidro. Então, nós temos o calor da jarra, o calor da água. A água não vai sofrer alteração do estado dela, então vai ser apenas calor sensível. A jarra não tem como trocar calor, então a gente considera apenas a capacidade térmica dela. E o gelo, ele vai derreter. Então, para o gelo, nós vamos ter o calor latente e o calor sensível, ok? Então, como é que vai ficar? O Q da jarra vai ser a capacidade térmica vezes a variação da temperatura, mais o calor da água, o calor que a água cede vai ser a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água, mais a massa do gelo, vezes o calor latente do gelo, né? Que se dá por L do gelo, que deu aqui no enunciado, calor latente de fusão, uma vez que ele vai passar fusão do estado sólido para o líquido, mais a massa do gelo vezes o coeficiente, o calor específico, desculpa, da água, porque quando esse gelo derreter, ele vai passar a ser água, vezes a variação de temperatura do gelo. Então, vamos lá. A gente sabe que a temperatura final é 20. Então, onde a gente tiver variação de temperatura, nós vamos ter que considerar temperatura final menos temperatura inicial. E essa temperatura final, para todos, vai ser o 20. E a temperatura inicial da jarra e da água vai ser a temperatura ambiente. E a temperatura inicial do gelo foi dada no enunciado, que é 0 graus Celsius.
Então, nós precisamos encontrar essa temperatura inicial do ambiente, para daí saber qual foi essa redução da temperatura. Ela reduziu de quanto para quanto? Ela estava em quanto e chegou em 20. Então, vamos lá. Substituindo. A capacidade térmica da jarra é 60, variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Mais massa de água, 300 gramas, vezes o calor específico da água, que deu no enunciado, que é 1, vezes a variação da temperatura da água. A temperatura final é 20, a inicial a gente não sabe. A massa do gelo foi dada no enunciado, 36. O calor latente de fusão do gelo, 80. Substituir. Mais massa do gelo vezes o calor específico da água, porque ele virou líquido, vezes a variação de temperatura do gelo. O gelo chegou a 20 graus, se transformando em água, e ele estava inicialmente em zero, certo? Foi dada a temperatura inicial dele. Então, fazendo aqui chuveirinho, nós fazemos 60 vezes 20. Deixa eu fazer de outra cor. 60 vezes 20, que dá o 1.200. Fazemos o 60 vezes TI, que é a temperatura inicial, dá 60 TI. Agora, 300 vezes 1 é 300, vezes 20, 6.000. 300 vezes 1, 300, vezes TI, 300 TI. Não esquecendo do sinal de negativo. Agora aqui, 36 vezes 80, 720. 20 menos 0 dá 20, vezes 1, 20, vezes 36, 2.880. Somamos o que tem de letra, somamos o que tem de número e passamos para o outro lado. Então, menos 60 com menos 300, menos 360. Aqui ele já alterou o sinal, mais 360. Então, aqui, 1.200 com 6.000, 7.200. 7.200 com 2.880 dá 10.080. 10.080 com 720, 10.800. Passo para o outro lado, também fica negativo. Aqui ele já inverteu o sinal de tudo. O 360 está multiplicando, vou passar dividindo. Divide 10.800 por 360, dá 30 graus. Então, a temperatura que a jarra e a água se encontravam no início, antes de adicionar o gelo, era 30 graus. Então, qual vai ser essa redução da temperatura da água? Vai ser a temperatura que a água e a jarra se encontravam, 30, menos a temperatura de equilíbrio, que é 20. Então, 30 menos 20, letra A, 10 graus. Ok, pessoal?